Oi pessoal, aqui é a Angélica, do blog Equilíbrio e Vida, e hoje vocês estão vendo todas as minhas bugigangas ali atrás. Não se atentem a isso, tá? Atentem à pessoa que vos fala. Bom, gente, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre uma frase que a minha terapeuta de barra de Axis de Theta Healing, que é uma terapia que eu comecei a fazer, conversou comigo no último final de semana. E primeiramente, se você não sabe o que é Theta Healing barra de Axis, eu vou deixar linkado aqui embaixo um vídeo que explica a diferença entre as duas terapias e do que se trata cada uma delas. Mas hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre uma frase que ela me disse, que é a seguinte: tudo está como deve estar e tudo é perfeito como está acontecendo, né? Quando ela me disse isso, eu fiquei um pouco desconfortável, porque nesse dia, foi um domingo inclusive, eu tinha marcado com ela uma sessão de terapia para fazer uma sessão de Theta Healing. E ela marcou às 4 horas e disse que me pegava num determinado shopping para me levar de carro até o consultório, na sala de atendimento dela. O problema é que eu acabei saindo de casa um pouco mais cedo e eu ia chegar no local uma hora antes porque eu me adiantei. E aí, no meio do caminho, ela me manda uma mensagem dizendo que ela ia atrasar em pelo menos uma hora, porque ela estava num curso e se eu poderia esperá-la até o horário da consulta, que seria então em vez de 4 às 5 da tarde. Quando eu recebi a mensagem dela, eu fiquei bem desconfortável com a situação, porque além de eu esperar uma hora a mais, porque uma hora porque eu cheguei antes, eu ia ter que esperar uma hora a mais, porque ela iria se atrasar. E aí, dentro desse contexto todo, eu pensei, ok, né, tô desconfortável, tá chato, eu não gosto de ficar andando sozinha em shoppings, mas vou fazer isso, vou aproveitar, vou numa loja, vou tomar um café, comer alguma coisa e esperar o tempo passar. Só que, apesar de eu ter pensado assim, dentro de mim havia um certo desconforto por estar passando por essa situação. Então eu fui, andei numas lojas tal e fui comprar, tomar um café e comer um pedaço de torta. Só que chegando lá, aconteceram várias coisas estranhas, assim, eu tava, não sei se nervosa ou com raiva da situação, por estar esperando, né? Por não querer esperar, por querer ter controle até dos horários, né? Como é que eles iam se dispor durante o dia, que horas eu ia voltar e que horas eu ia sair. E essa coisa de horários, ela sempre foi muito certinha na minha vida, assim. Se a pessoa fala comigo meio-dia e 45, tem que ser meio-dia e 45. Pouquíssimas vezes eu me atraso e, em geral, é por motivos de força maior. E aí eu sempre quis ter essa perfeição com horários, né? Essa coisa de tem que estar certo, tem que estar no horário, tem que chegar no horário, tem que fazer tudo no horário. E aí a vida começa a jogar pra gente algumas bolas pra gente rebater que nem sempre são aquelas perfeitas, né? Só que o que a gente faz? A gente se condena, a gente se martiriza, a gente acha ruim, que foi isso que aconteceu comigo. Eu comecei a achar a situação ruim. E aí eu fui pedir a torta, embolei tudo, o rapaz não entendeu o que eu tava falando. Eu falei bem bolado mesmo, até agora eu não consigo entender. Eu não sei como ele não chamou o SAMU pra me atender, porque ficou bem estranho. Eu tentei pedir a torta por 2 vezes e não conseguia pedir a torta pro rapaz, o rapaz que estava atendendo na cafeteria. E aí eu até brinquei com ele, né, depois que eu respirei, entrei em mim e falei assim, nossa, Angélica, que mico, né, que você tá pagando agora. O que tá acontecendo com você, garota? E aí eu pensei, né, falei pra ele, nossa, moço, eu fiquei tão emocionada com a torta que a minha voz até embolou, né? Mas não era isso, eu tava nervosa, eu tava com raiva, eu não queria esperar. Eu tava achando desrespeito com a minha pessoa, todas aquelas situações que passam pela cabeça da gente. E aí nesse dia deu tudo errado, eu tava derrubando sacolas, eu bati com a porta do banheiro na minha perna, machucou, ela enganchou no tênis. E aí eu pensei e falei, nossa, eu vou sentar num banco aqui no shopping, porque se eu andar mais um pouco eu derrubo o shopping. Porque foi essa sensação que eu tinha, que tava tudo acontecendo comigo ao mesmo tempo, porque não queria esperar, eu tava desconfortável com a espera. E aí ela me mandou uma mensagem que tinha chegado, e eu entrei no carro dela e ela me disse isso. Angélica, me desculpe pela demora, mas tudo é como deve ser, tudo está como deveria estar, e tudo é perfeito desse jeito que acontece. Eu pensei, mas como tudo é perfeito? Eu tô aqui esperando há 2 horas. Eu não consegui pedir uma torta na cafeteria, né? Eu derrubei várias sacolas, eu tropecei diversas vezes na escada rolante. Eu fui o desastre em pessoa nesse domingo. Eu não sei o que tá acontecendo comigo, né? E aí isso ficou matutando na minha cabeça, eu passei pela terapia, ela é uma pessoa super bacana, eu gostei bastante, inclusive remarquei as próximas sessões com ela.
Mas essa frase ficou martelando na minha cabeça. Tudo está como deveria estar. E aí, eu comecei a pensar em outras situações que podem acontecer com a gente, né? Por exemplo, é meio difícil você dizer para uma pessoa que está passando, por exemplo, por uma separação. Tá lá casado ou casada há 20 anos, 15 anos, de repente a outra pessoa vira para você e fala: "Quero me separar". Ou alguém que perdeu um trabalho do qual dependia, né, para os filhos, para casa e o chefe de repente resolveu, a empresa resolveu cortar essa pessoa. Ou alguém que perdeu alguém muito importante, um parceiro importante, uma parceira importante, perdeu pai, perdeu mãe, perdeu irmão, ou um grande amigo, uma grande amiga, e você virar para a pessoa e dizer para ela: tudo está como deveria estar. No primeiro momento, essa frase ela choca muito porque a gente quer que tudo seja perfeito na vida da gente. A gente quer que cada passo seja constante e que nunca haja uma derrapada, que no meio do caminho nunca haja um escorregão, que foi o que aconteceu comigo. Naquele domingo, era uma coisa muito simples, óbvio, que nem se compara a essas situações mais difíceis de lidar na vida. Mas naquele domingo eu queria que saísse tudo certo, eu queria chegar lá 4 horas em ponto, eu queria que ela me pegasse 4 horas em ponto e que às 5 eu já estivesse fora do consultório, indo para casa, pegando o ônibus e que tudo fosse perfeitamente correto. Só que isso nem sempre é possível, porque a vida ela dá voltas, né? Ela tem as inconstâncias. E o que acontece nesse caminho de inconstância é onde a gente vai tirando algumas lições, é onde a gente vai aprendendo a viver melhor, mais tranquilo e confiando no fluxo da vida. Então, em geral, quando a gente começa a querer controlar, a vida vai lá e mostra pra gente: opa, peraí, garota, peraí, garoto, não é por aí? Né? Você está querendo controlar o fluxo, você está querendo que as coisas aconteçam do seu jeito, ao seu modo. Espera, porque cada pessoa tem um tempo, cada situação tem um jeito de se moldar. Não é que você vai ser uma pessoa que vai esperar as coisas acontecerem com você e não vai mais tomar nenhuma atitude ou fazer determinada coisa. Não, mas é saber que dentro daquilo que você pode fazer, há um tempo de espera, há um tempo de achar que aquilo deveria acontecer dessa maneira. Mas o que a gente faz é isso, é achar que a gente é vítima. Nessas situações até mais difíceis também. Por exemplo, quando você perde um trabalho e você se pergunta: por que eu? Tinha de repente 100 funcionários naquela empresa, por que eles foram me mandar embora? É a perseguição com a minha pessoa, porque eu fazia certo, porque eu era correto. Ao invés de olhar para aquela situação e falar assim: ok, é isso que está acontecendo? É com isso que eu tenho que lidar? Quais são as formas? Você abre o mapa da situação e vê como você vai trabalhar com ela. É mais ou menos isso. Então é olhar para a situação, aceitá-la, né? Não como uma aceitação de quem não vai fazer mais nada, de quem não vai procurar mais caminhos. É de alguém que vai olhar e vai procurar formas de trabalhar nessa nova situação. Então essa frase, tudo está como deveria estar, é mais ou menos isso. É como aquela frase do professor Hermógenes, né? Como é que fala? Aceito, confio, entrego e agradeço. Que é aquela sensação que você tem de que as coisas vão se desenrolar de uma melhor forma possível. Não da forma talvez que você espere, mas da forma correta, da forma que vai te trazer benefícios no futuro. É que a gente tem mania de olhar, né, só aquela coisa ali naquele momento e não consegue destrinchar as possibilidades que esse novo acontecimento está te trazendo. Então, se eu for pensar no que aconteceu comigo, que é uma situação super boba, super tranquila, de 2 horas de atraso, eu fiz coisas sozinha, eu andei sozinha, eu fui tomar um café que estava super gostoso, com uma torta que estava super gostosa, né? Eu parei, comprei uma roupa nova, uma blusa nova. Então, são coisas que fazem a gente ter um momento com a gente mesmo, nesse caso, se eu for parar para pensar com outro olhar. E nas situações da vida também. Esse tudo está como deveria estar, não é que você vai achar que você não vai fazer mais nada. Não. Aconteceu isso, as coisas estão se desenrolando assim, ok. Né? Agora vamos esperar, vamos ver o que acontece, vamos ver como as coisas vão se moldar a partir de então, para a gente tomar alguma atitude, para a gente fazer alguma coisa, mais conscientes, mais calmos, com foco no que a gente quer, naquilo que a gente deseja e conscientes do nosso papel nesse mundo, da nossa missão nesse mundo e do que a gente veio fazer por aqui, ok? Então, se você está com dificuldade de aceitar o momento que está acontecendo na sua vida, seja ele simples, como uma espera de 2 horas, ou seja ele mais complicado, como uma separação, um abandono, uma perda de trabalho ou perda de alguém,
Tenta colocar essa situação num outro olhar, por mais difícil que ela seja. Eu sei que é super complicado, e eu sei que se a gente ouvir isso de alguém, a gente tem vontade de bater mesmo na pessoa. Mas em geral é porque a gente está vendo a situação de uma outra forma. Se a gente colocar um outro olhar e se a gente colocar uma outra visão sobre determinado assunto, a gente vai ver que tudo se resolve da melhor maneira possível. E é o que eu sempre digo, aquilo que parece o azar hoje pode ser uma bênção amanhã. É só você fazer esse ajuste de olhar. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Se você tiver com alguma situação difícil, tenta pensar assim, né? Não tenta se vitimizar tanto, por mais difícil que seja, eu sei que é super complicado, mas é possível a gente fazer essa troca de olhar. E eu creio que quando a gente faz essa troca, a vida se torna mais leve, mais tranquila, a gente não se sente tão mal com as situações que estão ocorrendo na vida da gente, tá ok? Bom, se você gostou desse vídeo, deixa seu like, compartilha com quem você ama, com quem você gosta. Se tiver alguma dúvida, alguma sugestão, pode me mandar. Lá no blog tem o meu e-mail, no menu você acha o meu e-mail lá. E é isso, siga o blog nas redes sociais, Facebook, Instagram, eu tô sempre por lá e sempre que posso eu respondo, tá bom? Então, fiquem com Deus, um bom domingo, até mais, tchau, tchau!